Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Dayana, sou aqui da Matchbox, sou consultora de Candidate Experience e Diversidade, e hoje eu vou mediar esse papo super legal sobre o programa de estágio BV. Eu sou uma mulher negra, estou com um macacão verde, uma blusa branca, tenho um cabelo cacheado e com tranças, e atrás de mim tem um fundo branco com algumas plantas também. Estou aqui para a gente conversar sobre o programa de estágio e para que a gente tenha uma conversa muito legal com nossas pessoas convidadas. Né? Já já apresento ela para vocês. Mas antes, queria dar um pouco de contexto sobre como vai ser o nosso papo de hoje. O Banco BV ele acredita muito que a diversidade, na diversidade de modo que ela completa e é um desafio que fortalece tanto a empresa quanto as pessoas colaboradoras. E o lema é: quanto mais diferença no pensar, mais unidade no agir. E trabalhar para tornar mais tranquila a vida financeira das pessoas, empresas, só é possível se todas as pessoas caminharem em uma única direção. Todos nós precisamos entender que não basta só atrair pessoas diversas, mas também incluí-las. É preciso garantir um espaço seguro para o diálogo e que a empresa seja um local de desenvolvimento e também de que as pessoas, que mesmo aquelas pessoas que nunca trabalharam com uma cultura inclusiva, elas entendam que é importante priorizar a diversidade e inclusão. Como isso está sendo feito no programa de estágio e no Banco BV, a gente vai conversar sobre isso hoje. Por isso, para responder essas perguntas, para conversar com a gente, eu vou chamar algumas pessoas convidadas, o Fernando Paixão, a Verusca Galotti e a Paloma Rosa. Vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Pode se apresentar, Fernando? Claro. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Paixão. Eu sou um homem negro de 27 anos. Eu tenho cabelo curto, crespo. Estou vestindo aqui uma camiseta rosa. Estou sentado numa cadeira de escritório com o fundo da minha casa aqui, que é uma parede branca com uma estante. Eu trabalho aqui no Banco BV há mais ou menos um ano na área de tecnologia, na área de métricas e indicadores com dados, né? Acho que é isso. Vou chamar a Paloma para se apresentar para a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paloma Rosa, eu sou uma mulher negra, meu cabelo é curto e crespo, eu estou vestindo uma camisa jeans e uma blusa verde por baixo e estou no fundo branco. Tenho 24 anos, trabalho no BV há 3 anos e 6 meses e atualmente estou numa área de comunicação voltada para os nossos parceiros do varejo. E para terminar, a Verusca. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Verusca Galotti, trabalho no Banco BV faz aproximadamente 1 ano e meio. Estou na área de cultura, clima e diversidade e inclusão. Estou com um moletom rosa, um fone de ouvido cinza na orelha, um óculos com haste dourada e estou com um coque de trança na cabeça, cor de mel e preto. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente nessa tarde, quase noite. Aqui com a gente também está o Everaldo, ele é o nosso intérprete de Libras. E agora, pessoal, já que todos se apresentaram, ainda falta a Rafa, que representa o time Matchbox. Eu vou chamar ela para se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Dou as boas-vindas aí para todas as pessoas que estão acompanhando a live. Me chamo Rafaela, faço parte do time Matchbox Brasil. Sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos e compridos. Estou sentada numa cadeira de escritório, cor-de-rosa, com um fundo atrás aqui da minha casa. Tem uma porta atrás e um enfeite na parede. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde para falar um pouquinho com vocês. Maravilha, gente. Eu que agradeço a presença de vocês e vai ser uma tarde muito proveitosa para as nossas pessoas candidatas, pessoas que estão inscritas no programa. E agora, de fato, eu começo com a nossa rodada de perguntas. Então, eu inicio perguntando como que o Banco BV viabiliza a diversidade e a inclusão na companhia e
o que vocês podem trazer para a gente de exemplos mais importantes das ações no dia a dia, ações práticas? Então, podemos começar com o Fernando? Claro. O banco tem um programa muito forte de inclusão, né? E a gente consegue sentir isso no dia a dia através tanto dos grupos de afinidade, quanto das ações direcionadas para trazerem pessoas de diversas, que se adaptem, né? Que se encaixem em diversos critérios de diversidade. O nosso dia a dia aqui é um dia a dia bastante plural, né? A gente encontra pessoas de diversas regiões, de diversas características, e é bastante gratificante, né, fazer parte do banco, né, e poder participar dessas iniciativas que trazem cada vez mais gente diferente para dentro da companhia. Daí, Perfeito. complementando o Fernando. Perfeito, vamos lá. Complementando o Fernando, eu acho que vale a gente trazer aqui também um histórico de como está a construção do banco hoje, quando a gente fala em diversidade e inclusão, né? A gente entende que a jornada de diversidade e inclusão, ela vai muito além da gente fazer programas de recrutamento e seleção, né? A gente olha para um direcionamento do banco que vai em conscientização interna para que a gente possa acolher os colaboradores de forma cada vez mais diversa, cada vez mais inclusiva, cada vez mais segura, que a gente consiga construir aqui internamente um ambiente que seja de fato seguro e que esse colaborador, quando ele entra aqui dentro de casa, ou até mesmo antes de entrar, né, nesse processo dessa conversa aqui, por exemplo, com os nossos candidatos, eles sintam que eles estão num espaço onde eles possam ser quem são. Né? Então, a nossa jornada de diversidade e inclusão, ela passa por esse processo de ensinamento, tanto interno quanto externo. Ela passa por uma jornada onde a gente assume compromissos públicos com a sociedade de inclusão, de principalmente, por exemplo, pessoas pretas e equidade de gênero. Então, hoje, a gente tem um compromisso público de que até 2030, 35% dos nossos colaboradores, né, do nosso quadro de funcionários, sejam contemplados de pessoas pretas, ou seja, pessoas negras, ou seja, pessoas pardas e pessoas pretas aqui dentro do banco. Então, a gente também fez, no ano passado, a gente se tornou signatário do Fórum da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial. Nós temos aqui 4 grupos de afinidade, né? A gente tem o Fora do Armário, o BV com Elas, o Além da Cota e o Raízes, e para cada grupo de afinidade a gente tem um fórum, né? A gente tem um fórum assinado onde a gente se posiciona publicamente com a inclusão e a diversidade das pessoas. E aí, olhando internamente, a gente tem tido algumas experiências muito positivas, né? Então, para além dos programas de recrutamento e seleção e as vagas afirmativas que a gente constrói aqui dentro do banco para ganhar os candidatos, a gente participa de eventos, ou seja, no ano passado, voltando aqui bem para a equidade racial, que eu acho que a galera quer ouvir, né? No ano passado, a gente participou da Conferência Juntos, que é uma conferência voltada para a população negra que tem até 5 anos de formação no mercado. E essas pessoas hoje, algumas delas passaram por entrevistas com a gente, algumas estão aqui, outras a gente está mantendo contato e construindo esse relacionamento para que a gente possa trazer cada vez mais próximo. A gente tem o apoio de um consultor para ajudar a gente nos temas de diversidade dentro do Grupo Raízes, né? No ano passado, por exemplo, a gente participou e a gente trouxe aqui para dentro de casa alguns programas de acolhimento e de reconhecimento da cultura negra. Por exemplo, a gente fez dentro do Grupo Raízes, que é o nosso grupo de afinidade, um workshop de autorreconhecimento, né, onde a gente teve ali os nossos colaboradores, participantes dos Raízes ou não, passando por um processo até de cura, né, de conversas, de trocas de experiências, de um contando para o outro as suas vivências, para que a gente consiga se fortalecer, entendendo como é que a gente constrói essa narrativa de uma pessoa negra, tanto dentro quanto fora do banco. Então, aqui a gente tem pessoas que, a partir dessa conversa, começaram a se enxergar, de fato, como pessoas negras, começaram a se auto-reconhecer. Então, a gente entende que o nosso processo e o nosso compromisso, ele vai para o público, quando a gente está falando para fora, a gente está tentando levar os nossos colaboradores e gerar visibilidade para os nossos colaboradores aqui dentro de casa. A gente está querendo trazer as pessoas para fomentar o mercado financeiro junto com a gente. E quando a gente olha internamente, é importante que a gente olhe 360, né? A gente faça a revisão de políticas, a gente tenha programas de recrutamento e seleção, a gente tenha um olhar dos nossos benefícios voltados para essa população, por exemplo, cursos, mentoria, desenvolvimento de carreira,
E quando a gente está falando do pós, quando eles estão aqui dentro, a gente precisa ter esse olhar de acolhimento de que a gente está construindo um ambiente seguro aqui para todos os nossos colaboradores. Então, é um olhar de 360 que a gente busca trazer para todo mundo aqui dentro de casa. E aí, complementando a Verusca, eu tô no banco há 3 anos e 6 meses, então eu acompanhei bastante desse processo do banco ele virar uma chave, né? Então, tudo que a Verusca trouxe, todos os compromissos, tudo que nós estamos desenvolvendo aqui dentro e que nós vivenciamos no dia a dia, vem se intensificando a cada momento, né? Então, começou um debate interno, depois um desenvolvimento, a criação dos grupos de afinidade, o fomento dos grupos também, os papos que nós tivemos no ano passado para autorreconhecimento, a gente sabe que alguns temas são um pouco complicados, como, por exemplo, quando a gente fala do colorismo, né? Eu sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa negra, mas a minha pele não é retinta. Então, esses assuntos são assuntos que a gente abordou dentro do Raízes no ano passado e que eu sinto que fez com que a gente se fortalecesse mais e também as pessoas negras aqui dentro do banco conseguisse ter um posicionamento e também um desenvolvimento cada vez melhor. Então, tem o posicionamento para fora e nós também estamos nos desenvolvendo cada vez mais aqui dentro do banco. Perfeito, gente. Muito importante o que vocês trazem de processo de educação mesmo, né? Que é como você se posiciona para fora, mas como que você traz essa sensação de pertencimento para as pessoas, sensação de letramento para pessoas que são aliadas. Então, é muito importante isso que vocês vêm trazendo. Queria perguntar para a Verusca também, daí se o Fernando e a Paloma quiserem contribuir, falando dos valores da BV. Como que eles se conectam com diversidade, equidade e inclusão? Bom, o BV, ele entende que diversidade e inclusão é uma jornada, né? A gente eu não posso chegar aqui para vocês e falar, olha, se conectam 100%, a gente tem, aqui é um ambiente perfeito, a gente é um ambiente em construção, como acho que todos os lugares que a gente tem hoje na sociedade. Quando a gente olha para os nossos compromissos, né, a gente está falando que o BV, ele zela muito pela simplicidade, pela coragem, pela parceria e por ser correto. Então, olhando muito para esses nossos principais valores, a gente tem que a gente precisa de coragem para ser aquela empresa que vai transformar a sociedade, né? A gente precisa de coragem para se posicionar, a gente precisa de coragem para entender as necessidades da sociedade e entender que a gente precisa ir além do lucro e construir a sociedade que a gente quer, começando dentro das organizações. Então, se conecta dessa forma, a gente tem coragem de se posicionar e de levar adiante aquilo que a gente acredita. E como é que a gente faz isso? De maneira simples, quando a gente fala, a gente traz a simplicidade, não porque seja uma pauta simples, não porque seja uma pauta fácil, mas porque a gente acredita tão genuinamente que diversidade e inclusão é o caminho correto para a gente transformar o mundo, que quando a gente constrói isso dentro de casa, acaba sendo de uma maneira simples, porque está todo mundo muito comprado com a pauta, está todo mundo muito comprado em colocar o tema de diversidade e inclusão em prática, né? Então, quando a gente fala dos valores, a gente quer pessoas que vão agregar isso com a gente. A gente quer pessoas que tenham a vontade de questionar o status quo, de sair fora da casinha, de entender por que a gente não está sendo representada internamente pela sociedade que a gente tem lá fora. E a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a transformar o mundo, né? E transformar aqui dentro também. Chegar e questionar, Paloma, por que na sua área não está tendo X pessoas pretas? Por que na sua área não está tendo isso, Verusca? Por que a gente não está evoluindo nesse cenário? A gente precisa ter pessoas que tenham coragem de ser os agentes de transformação. Então, é assim que se conecta, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente olha para a sociedade e a gente vê muitas pautas e muitas conversas rolando e muito posicionamento rolando de empresas ou locais que estão fazendo por fazer. E aí, quando a gente vai olhar o ambiente interno, não sai da fala, não sai da conversa, né? A gente tem um ambiente tóxico, a gente tem um ambiente onde as pessoas negras não conseguem trabalhar, a gente tem um ambiente onde as pessoas negras não conseguem se desenvolver profissionalmente. E quando a gente olha para cá, a gente entende que diversidade e inclusão para a gente é um pilar
um pilar de construção social, um pilar de construção empresarial e que é genuíno. Né? Então a gente entende que faz parte da nossa rotina, é o jeito que a gente tem de levar as coisas com leveza para dentro de casa, é o jeito que a gente tem de gerar visibilidade para os temas que a gente acha importante, é o jeito que a gente tem de construir a nossa cultura organizacional. Então, quando a gente fala do jeito BV de ser, qual é esse jeito BV? Além dos compromissos, dos princípios que a gente fala que a gente tem que assumir os compromissos com a sociedade, né? E aí, e é assim que eu acho que a gente se conecta. A cultura do banco é uma cultura que fomenta isso em todos os pilares de atuação. Né? Então, quando a gente está fazendo uma comunicação, por exemplo, a comunicação do próprio Conectando Raízes, a gente procurou não usar banco de talentos, né? A gente não procurou não ir lá naquelas fotos de redes sociais e trazer para dentro de casa. A gente foi trazer quem está aqui, quem vive o nosso dia, quem se conecta com a gente, quem está fazendo o BV acontecer. Né? E as pessoas que estão fazendo o BV acontecer são as pessoas que estão colocando a nossa cultura e os nossos princípios em práticas. E elas são construídas por pessoas negras, elas são construídas por pessoas LGBTQIA+, elas são construídas por pessoas com deficiência, elas são construídas por mulheres, elas são construídas por todos nós. Então, é assim que a gente vai interseccionalizando a nossa cultura com a individualidade de cada um dentro do banco. Perfeito, Verusca. Muito excelente que você traz, porque traz essa conexão mesmo, né, do que o jeito BV quer ser, né, de representar a sociedade brasileira de modo amplo, né, pegando puxando para todas as interseccionalidades, e como que o programa de estágio traz essa possibilidade, né? Eu queria agora perguntar para o Fer, vocês foram falando para a gente sobre os pilares de diversidade e inclusão dentro do Banco BV e também de grupos de afinidade, inclusive o Raízes. O que significa o Raízes para as pessoas colaboradoras do Banco BV? Vocês podem compartilhar com a gente um pouco? Claro, o Raízes ele é um encontro que acontece recorrentemente dentro do nosso horário de expediente. E, assim, ele é um encontro fantástico, né? Porque ele passa pela ideia da gente, de lembrar a gente o tempo todo, né? De gerar um momento dentro da nossa agenda que a gente possa refletir sobre a nossa atuação dentro e fora da companhia. Né, o que a gente está deixando de legado, o que a gente pode fazer para aumentar a diversidade dentro da companhia e trazer mais pessoas, né, para compartilhar dessa vivência junto com a gente. Lembrando sempre desses pontos que a Verusca falou, né, da nossa responsabilidade não só com o negócio, mas também com a sociedade, né. O Raízes tem esse viés muito forte. Tem uma frase que o pessoal fala, né, não consegui garantir aí a procedência dela, mas dizem se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado, né? O Raízes ele tem esse papel muito forte de lembrar a gente que estamos juntos o tempo todo. E esses encontros eles são profundos em diversos níveis. Eles vão desde indicações de livros que às vezes a gente tem para ajudar a gente a letrar a história ou entender os mecanismos que trazem a gente até aqui e ajudar a gente a escrever uma nova história. Até fomos no cinema recentemente, né? Teve outros eventos e tem muitas histórias que servem para ajudar a gente, a inspirar a gente a ter outras ações dentro da nossa sociedade. As discussões dentro do Raízes são sempre discussões bastante profundas, sempre discussões bastante agregadoras, né? A gente nunca sai do encontro do mesmo jeito que a gente entrou. E às vezes também ele é um ponto, né, que é muito útil dentro da companhia para outras pessoas que não se entendem como pessoas negras, para também entenderem seus próprios viéses e discutirem, tirarem dúvidas de uma maneira muito simples, como a Verusca falou, muito aberta e muito sincera. O encontro do Raízes é realmente um encontro bastante gratificante. Eu acho que o principal ponto de conexão que a gente tem para a gente se encontrar dentro da companhia e refletir sobre a nossa atuação e o que a gente pode fazer para deixar essa porta, né, que a gente passou aberta para mais pessoas passarem também. Sim, aí aqui até complementando o Fê em relação ao Raízes, eu vejo o Raízes muito como um ambiente seguro que nós estamos construindo, porque a cada dia que passa, a cada discussão, a cada encontro que a gente tem, a gente começa a criar, algo que é totalmente a nossa cara. O banco é gigante e não é feito só pelo Sudeste. A gente tem pessoas em toda
as regiões do Brasil. A gente traz para dentro do Raízes um pouco de cada um, né? Não temos só pessoas negras, a gente também tem outras pessoas, então cada um entra no Raízes com um objetivo, mas nós andamos todos para o mesmo lado. E isso é algo bem importante. Então a gente vai numa construção contínua e isso tem sido extremamente agregador. A gente tem conversas também e papos, pautas, que a gente traz pessoas de fora para a gente também não ficar só dentro do nosso mundo BV, só na nossa bolha, a gente também conseguir ouvir outras pessoas, e aí não só também de empresas, não só do mercado, né? A gente também traz pessoas que têm experiências que nos ajudam a construir esse ambiente. E é algo muito bacana que vem acontecendo, fora o autoconhecimento, porque toda vez a gente sai com algo diferente ou com uma pulguinha atrás da orelha que faz a gente querer ir adiante e fazer as coisas acontecerem sempre. Perfeito. A gente sabe que ações como grupos de afinidade, se ver representada nos espaços, elas são muito importantes e elas mudam mesmo a cultura organizacional, né? Da experiência que vocês têm hoje, né? E aí eu começo com a Paloma. Pensando na cultura do Banco BV, como que você se identifica nesse sentido, né? Com que você mais se identifica? Com que você olha e vê genuinamente uma similaridade com aquilo que você acredita? Como que é a cultura do Banco BV? Até parto aqui para os princípios, tem duas coisas na cultura do BV que eu acho que se conectam muito com quem eu sou e faz com que eu, mais do que tudo, ame trabalhar aqui dentro. E eu brinco que eu vi isso desde o meio de 2018, que foi quando eu fiz o primeiro encontro. Na verdade, eu fui até o banco em um convite, porque eu participava da iniciativa empresarial. Que é a questão da parceria e da coragem. A parceria, porque desde o primeiro momento que eu conversei, desde o primeiro momento que eu comecei a me conectar com as pessoas, todos foram extremamente parceiros. E assim, o que eu sou hoje, a profissional que eu me torno e que eu me desenvolvo a cada dia, é muito pelas parcerias das pessoas que estão ao meu redor. Não tem aprende, um se vira, não, nós estamos juntos. Não sei. Não tem problema em falar não sei, gente. É uma coisa super normal, você não sabe tudo. A gente aprende muito uns com os outros e nem só coisas do trabalho, tá? Isso é de tudo. Hoje eu sou analista júnior, mas eu comecei como estagiária aqui dentro do banco, lá no final de 2018. E eu costumo falar que quando eu entrei aqui dentro, eu era praticamente um livro em branco, porque eu não tinha tanta experiência assim no mercado empresarial. Às vezes que eu fui aprendiz, eu não tive experiências que me garantissem esse dia a dia que para mim parecia um dia a dia de escritório, sabe? E quando eu entrei no banco, com as trocas que eu tive, com um time maravilhoso que eu tive, e eu consegui desenvolver muito. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma coisa super simples do dia a dia e penso, nossa, aprendi isso com tal pessoa, sabe? Então, é algo que eu admiro muito. E a coragem que eu vejo é de estar sempre mudando. O banco que a gente está vendo hoje, a gente sabe que não é o banco que vai ser amanhã. O banco, ele muda constantemente, não é nada escrito na pedra e ele se autoavalia. Então, em 3 anos e 6 meses, eu vi muitos bancos, mas nunca a gente retrocedeu, a gente sempre avançou. E isso é algo que me motiva bastante. E me motiva no dia a dia também, porque a gente vê isso no nosso trabalho que a gente desenvolve. E o que eu acho mais fantástico, tudo que a gente desenvolve aqui dentro, a gente não tem um olhar da cultura e do desenvolvimento, da coragem só para cá. A gente leva isso para o mercado, sabe? A gente se preocupa com os nossos clientes, a gente se preocupa com o que a gente faz, e é uma coisa que eu vejo que é genuíno. Então, isso me encanta bastante. Perfeito. Queria aproveitar
Paloma, e te perguntar, nós estamos com muitas pessoas candidatas nos assistindo e elas estão nesse momento de bastante ansiedade mesmo, de estar no BV, de passar por esse processo e ser uma pessoa aprovada. Você foi trazendo elementos da sua própria jornada, da sua experiência. Queria que você pudesse falar o que as pessoas candidatas, assim que elas forem aprovadas, podem esperar em termos de clima, de cultura, de ações. E aí, se o Fernando e a Verusca também quiserem contribuir, vai ser ótimo. Vocês podem esperar um ambiente acolhedor. Eu costumo brincar que o banco é uma empresa cheia de empresas dentro, porque tem várias áreas e cada área tem o seu jeitinho, mas a cultura em si faz com que todas as áreas sejam acolhedoras e faz também com que a gente tenha muito essa parte de aprender. Eu acho que com a cultura que a gente tem hoje em dia, não existe isso é o que eu faço, estou dentro dessa caixa, não vou sair daqui. As pessoas, elas conseguem ir aprendendo bastante uma com as outras e também quando você é estagiário e está num momento de carreira em que você tem muitas janelas, sejam curiosos. Sejam curiosos e tentem olhar o que tem ao redor de vocês para aprender, porque o banco é um ambiente onde você consegue fazer isso. Então, eu acho que aqui pode esperar esse ambiente. O ambiente parceiro, também sejam corajosos para que isso tudo aconteça. E várias janelas, porque aqui tem várias oportunidades para vocês aprenderem e para fazer as coisas acontecerem também. E outro ponto, dá para super olhar o dia a dia, aprender com o dia a dia e também trazer o que vocês têm de experiência, tá? Não é algo que nem eu disse escrito na pedra. Às vezes você pode fazer com que um processo melhore com a sua experiência, e é uma experiência que a gente não tem. Do mesmo jeito que vocês podem aprender muito aqui, a gente também pode aprender muito com vocês. Puxando o gancho para esse ponto que a Paloma falou, uma coisa que a gente tem que entender é que o programa de estágio a gente entende que é um programa de estágio. É um programa de pessoas que estão no início de carreira, né? Por isso que quando a gente está falando dos nossos requisitos, a gente não está colocando nos requisitos que ela tenha 3, 4, 5 anos de mercado, que ela saiba fazer X, Y, Z. A gente está falando que essa pessoa, né, além de ser uma pessoa negra, ela tem que ter vontade de aprender. E ponto. Né? E quando a gente fala vontade de aprender, a gente está falando o quê? A gente vai dar todas as ferramentas para essa pessoa se capacitar aqui dentro de casa, com uma trilha de desenvolvimento, com uma jornada de um olhar especial para a carreira dela, né? Com uma trilha de desenvolvimento pensada para a carreira dela, mas, sobretudo, ela tem que estar disposta a fazer as coisas acontecerem, a não ter medo de perguntar, a não ter medo de pedir ajuda, a não ter medo de dar a opinião, né? E isso que eu acho que é muito importante aqui dentro do banco. O que ela vai enxergar, o que ela vai ter aqui de cultura e de clima, é que a gente valoriza muito a opinião de todas as pessoas aqui dentro do banco. Então, a opinião de um jovem aprendiz conta, a opinião de um estagiário conta, a opinião de um analista júnior conta. A gente tenta deshierarquizar os cargos porque a gente quer ouvir a opinião das pessoas, né? Então, não tenha medo de dar sua opinião, não tenha medo de questionar, não tenha medo de perguntar se está certo ou se está errado. Se ficou com uma dúvida de um projeto, não tenha medo de perguntar o porquê você está fazendo aquilo. A gente aprende questionando, né? Então, quando você está recebendo, você pode esperar aqui uma cultura de, quando as pessoas vão te passando demandas, pergunte para ela por que elas estão te passando aquilo, qual é o objetivo, qual o propósito, como isso se conecta com o nosso planejamento estratégico, qual o benefício que isso vai ter para o nosso cliente, qual o benefício que isso vai ter para o nosso colaborador, olhar para a nossa cultura e entender como é que a gente constrói isso juntos também é um papel dessa pessoa que está entrando para dentro de casa, né? Porque no final do dia, a galera que está entrando, a galera que trabalha aqui, que vai fazer a cultura acontecer, que vai construir o clima que a gente está gerando. Então, o que ela pode esperar aqui é um clima onde a gente vai aprender juntos, onde a gente vai construir juntos e onde a opinião dela vale o tanto quanto de qualquer outra pessoa. O clima, ele acaba sendo, né,
um estímulo, mas ele só acontece quando as pessoas compram. É E isso. assim, é como se você tivesse uma mochila da sua vida. Você viveu até aqui, você aprendeu até aqui, você tem suas experiências. O banco também tem a experiência dele, mas ele precisa da sua experiência. Até porque, que nem eu disse, a gente está por todo o Brasil. A gente está atendendo a sociedade, e a sociedade não é feita só de um tipo de pessoa, é de vários. Então, do mesmo jeito que a sua opinião dentro do banco pode mudar todo um sistema de fazer algo e tornar tudo muito melhor e muito mais ágil, também pode impactar na forma, às vezes, que a gente vai atender os nossos clientes, que a gente vai fazer uma entrega para eles. E, assim, isso é pequenas ações do dia a dia. É só você olhar, observar, às vezes levantar a mão. Será que isso está fazendo sentido? E eu digo porque eu já fiz isso, gente. Eu já parei e falei: olha, eu acho que isso não faz sentido. E as pessoas olharam para mim e falaram: "É, mas por que que você acha?". Me expliquei, elas falaram: "Não, realmente não faz sentido, vamos pensar?". E eram pessoas extremamente, mais experientes, eu digo, em anos de mercado do que eu. E isso foi algo benéfico para vários processos que a gente desenvolveu. Queria dar só mais 5 segundos aqui. É importante lembrar, né, o protagonismo da nossa própria história, né? E que quem faz a nossa carreira somos nós enquanto profissionais, né? Então, como a Veja falou, a expectativa aqui não é a contratação de nenhum profissional com décadas de experiência, mas a postura de protagonismo da nossa história é nossa e ninguém tira, né? Então, os desafios, eles também são moldados por aquilo que a gente se propõe, né? Por aquilo que a gente se apresenta, aquilo que a gente internaliza, né? E devolve para a companhia. Eu só queria deixar esses 5 centavos aqui da importância da gente ser dono das nossas próprias decisões profissionais, porque dentro do banco a gente vai encontrar um espaço que vai receber isso muito bem, né? E o ponto importante aqui do Fê falar de protagonismo é porque a gente tem no banco um ambiente de muita autonomia para a gente fazer, para a gente trocar projetos. Os estagiários, eles têm os seus próprios projetos para tocarem. Então, não é um banco onde a gente vê o estagiário como um operacional que vai ficar preenchendo planilha o dia inteiro, ou vai ficar fazendo coisas pontuais, ou vai ficar sendo ponte, não. O profissional, o nosso estagiário, a nossa pessoa estagiária, ela vai aprender a ser um profissional do começo ao fim. Vai aprender a contratar um fornecedor, vai aprender a fechar um contrato, vai aprender a criar uma proposta, vai aprender a fazer um planejamento. Então, é muito importante que ela já venha com esse senso crítico que a gente vai continuar ensinando aqui, né? Desenvolver esse senso crítico, desenvolver esse estagiário quanto profissional, porque no fim do dia, a gente está querendo uma efetivação futura também. A gente não está trazendo essas pessoas daqui para cá para sair daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não, a gente está querendo construir um profissional que a gente gostaria de ter em todas as etapas de carreira aqui dentro do banco, né? A gente está construindo um profissional que a gente quer ver daqui a alguns anos chegando numa liderança, né? Tanto sendo aqui no BV ou sendo no mercado. A gente quer que os profissionais estagiários que saiam daqui, eles saiam prontos para qualquer desafio que eles possam encontrar, tanto dentro do banco quanto externamente, né? Então, quando a gente fala de construir uma trilha de desenvolvimento para esse estagiário, é uma trilha de desenvolvimento onde ele vai se aprimorar em todas as competências necessárias para ele construir a sua carreira, tanto interna quanto externamente, e ser protagonista. Então, é importante que ele venha com essa mente, que aqui ele vai ter autonomia para fazer os projetos, autonomia para questionar, autonomia para ser quem ele é. Obrigada, gente. Muito bom os elementos que vocês vão trazendo. Eu acho que enriquece bastante, não só o nosso papo aqui, mas tudo que a pessoa candidata está pensando também em relação ao próprio Banco BV, a jornada dentro do programa de estágio. Queria falar um pouquinho agora sobre inovação, transformação digital. E aí, Fê, como que você considera que tanto a transformação digital quanto a inovação dentro do Banco BV tem a ver com diversidade, né? Como que isso acontece? Como que é esse encontro? Eu acho que no passado aí a gente falou de transformação digital como sendo uma coisa muito distante, né? Como uma coisa que aconteceria, né? E hoje a gente já está vivendo aí uma realidade que já é bastante diferente de tudo que a gente viveu e a gente já está se acostumando com isso já, a ponto de já não achar mais estranho a gente entrar numa live para discutir um programa de estágio, por exemplo, né?
E a maneira como a gente lida com tudo isso, as experiências que a gente tem na vida, elas são muito ricas do ponto de vista de construção de solução para problemas, né? Então, quando a gente fala de uma transformação digital, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de construir alguma coisa para prover um serviço, prover um produto para um cliente final, a gente está falando sempre de prover uma solução, e fazer soluções não passa só de um ponto de vista técnico, né? Passa também por uma questão de contextos, passa também por uma questão de vivências. Então, quanto mais pluralidade, né, quanto mais diversidade a gente tem nesse processo de construção e de concepção de produtos, né, mais abrangente, melhor são os nossos produtos, mais ricos são as nossas discussões, né. Então, eu acho que, sem dúvida, assim, a gente tem um time diverso, bastante rico para que a gente possa prover soluções que possam ser diversas também, né, que possam prover soluções que possam abranger a maior quantidade de contextos, né. A gente teve um exemplo há pouco tempo atrás, quando a gente começou lá a desbloquear celulares com leitura facial, né, em que as peles negras elas não eram reconhecidas com tanta facilidade quanto as peles brancas, né. Esse é um tipo de cenário que a gente tem aqui dentro do BV a oportunidade de trazer para a mesa, de trazer para teste, de evitar que aconteça e de incluir todo mundo nas nossas soluções quando a gente tem essa atitude que a gente estava falando de protagonismo, né, e quando a gente tem esse espaço aberto. O BV não é um lugar só que promove voz, mas ele é um lugar também que promove ouvidos, né, então que a gente possa falar aqui e ser ouvido na construção das soluções que a gente tem para o cliente final. Perfeito. Gente, a gente está se encaminhando para a nossa última pergunta desse primeiro momento. E aí eu queria também falar para as pessoas que estão com a gente ao vivo que a gente vai ter um momento final para responder as dúvidas que vocês estão trazendo no chat. Então, podem fazer as perguntas que já já a gente vai ter esse momento para conversar mais sobre isso. E para finalizar com o time BV, eu queria perguntar para vocês, gente, um pouco. Vocês foram trazendo alguns elementos ao longo da nossa conversa, mas que vocês possam falar um pouco da trajetória e experiência profissional de vocês dentro do Banco BV, trazer alguma mensagem aí nesse inspiracional aí para as nossas pessoas candidatas, com base na trajetória, na história de vocês aí no banco. Acho que podemos começar com a Paola. Já que eu já dei um spoiler aqui, mas como eu disse, eu estou no banco há 3 anos e 6 meses. Eu comecei como estagiária, fiz 2 anos de estágio na área de sustentabilidade. Da parte que a V falou de protagonismo, hoje a gente trabalha muito aqui dentro o ESG. Eu ajudei nesse processo de entender mais, de implantar dentro do banco, então, questão de será que os estagiários eles conseguem realmente pôr a mão na massa? Eu digo que conseguem. Trabalhava inicialmente com os nossos projetos sociais. Sou formada em relações públicas. Após o período de 2 anos de estágio, eu passei para assistente sênior, numa área que a gente tem aqui voltada para o comercial. Então, todos os nossos produtos de financiamento, eu acabo atendendo os nossos parceiros. E hoje, há pouco tempo, fui promovida para analista júnior. Então, é uma trajetória de alguns anos, mas que eu já tive como ver bastantes bancos aqui e que eu fico bem contente realmente por ter conseguido me desenvolver bastante. E eu sinto que eu consegui me desenvolver tanto na parte de me colocar, de falar, quanto aprender no dia a dia. No primeiro tempo de estágio, eu sinto que eu aprendi a me comunicar bastante e também perder um pouco daquele medo que a gente tem em questão de hierarquia. Aqui a gente está num processo de desconstrução das hierarquias e eu acho que me inserindo e não estando há tanto tempo no mercado, consegui desenvolver isso bem. Nesse segundo momento, em atender, trocar, também aprendi bastante, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, até então eu não tinha entrado 100% na área de comunicação, mas que foi muito importante e rico para eu ser a profissional que eu sou no momento, né, e que tenha muito a aprender ainda, mas tenho certeza que aqui ainda tem muito a aprender, e não só na minha área, como outras áreas,
O banco é gigante e a gente tem muita capacidade e muitos pontos para desenvolver que a gente consegue aprender com os outros. Maravilha. A Verusca pode falar para a gente também um pouquinho? Posso, claro. Eu entrei no banco em janeiro do ano passado, trabalhando na área de comunicação interna e marca empregadora, com um time muito potente, com um time que estava muito disposto a me desenvolver, né? Então é isso que é legal, assim. Quando eu entrei como analista pleno. Eu aprendi com a minha analista sênior, eu aprendi com a minha gestora, eu aprendi muito com a minha analista júnior. Com a minha não, né? Com a do time, obviamente, mas aprendi muito com a estagiária do time. E é assim que a gente cresce. A gente cresce entendendo que o nosso time são grandes parceiros, entendendo como é que a gente pode usar e abusar no bom sentido da expertise, da competência, da qualificação de cada um para a gente se aprimorar. Eu, Verusca, não sou 100% boa em tudo, muito pelo contrário, eu estou muito longe disso, né? Mas eu tento diariamente tentar enxergar quais são as competências que as pessoas têm que eu não tenho e como eu posso me desenvolver nelas. E foi isso que eu fiz ao longo dessa trajetória no banco. Então, eu entrei em janeiro, em abril desse ano, mentira, em maio desse ano eu fui promovida, então eu entrei como analista pleno, fui promovida agora em abril para analista sênior, fiz uma migração diária, então para vocês verem que aqui as coisas elas vão acontecendo, a gente vai ganhando novos desafios, a gente vai ganhando desafios que às vezes até a gente nem espera, nem se acha capaz e pronta para ocupar, mas as pessoas acreditam tanto no nosso potencial, enxergam tantas vezes aquilo que a gente mesmo não está enxergando, que no final do dia a gente só tem, tipo, a olhar para a gente e falar, meu, consegui, estou evoluindo, estou chegando lá, estou alcançando aquilo que eu imaginei que eu queria alcançar, né? Então fiz uma migração diária agora em maio, estou em novos desafios, aprendendo outros temas, alguns temas eu já trabalhava, mas estou me aprofundando em alguns outros temas, então quando eu falava de diversidade e inclusão, eu falava com um olhar muito de comunicação, eu falava muito com um olhar de marca empregadora. Hoje eu estou aprendendo a falar de diversidade e inclusão, de cultura, de clima, muito com o olhar dessa área, né? Trazendo os desafios dessa área, como é que essa área está fazendo para que o banco se evolua no tema, né? Para que o banco construa uma imagem e uma política sólida para a gente construir um ambiente em que a gente goste de trabalhar. Então, eu acho que é isso, assim, a minha jornada, ela foi de aprender com as pessoas que estavam próximas a mim, de crescer com as pessoas que estavam próximas a mim, de questionar essas pessoas, de ouvir essas pessoas, né, então ao longo desse caminho eu ouvi muito feedback, tive alguns puxões de orelha, tive outros elogios, e é assim que a gente vai se construindo, né, a Verusca que entrou há 1 ano e meio atrás, eu posso dizer que ela é completamente diferente, sou muito mais madura, sei fazer mais negociações com os outros times, sei trazer mais conversas sólidas para dentro do banco, sei questionar, aprendendo a questionar com polidez, com um tom leve, que é o tom que a gente gosta de vivenciar aqui dentro do banco, né? Um tom leve, trazer conversas francas, mas de um jeito leve, de um jeito construtivo, de um jeito onde a gente dê a nossa opinião, mas também acolha a opinião do outro. Então, essa evolução constante que eu busco, não só comigo e no meu autodesenvolvimento, mas com todas as pessoas que estão à minha volta. Então, busco isso dentro dos meus times, busco isso dos meus times passados, busco isso dentro do Raízes. Então, Raízes, para mim, é um grande pilar de acolhimento, é uma grande estrutura de autorreconhecimento, de aprender com os desafios que as pessoas pretas e pardas estão vivenciando aqui dentro do banco, que muitas vezes são os mesmos desafios que eu. E essa troca vai fazendo com que minha jornada de evolução seja cada vez mais rápido, né? Então, para mim, tem sido uma experiência extremamente positiva. Obrigada, Verusca. Fernando. Eu cheguei no banco no meio do ano passado, né? Eu vim para um time de dados, um time de métricas e indicadores, e para mim foi uma experiência muito bacana, assim, todo o processo, né? Porque primeiro a cultura do banco ela me assustou num primeiro momento, né? Eu fiquei bastante, foi uma surpresa positiva. Eu já tinha uma vivência em outros lugares e ver um lugar que trabalha com tanto acolhimento para mim foi diferente do que eu tinha de carregado até aqui, né? Então para mim foi também um processo de deixar minha mochilinha, né? E me construir de novo.
E, como a V falou, assim, é um processo de muitos parceiros, foi um processo de muitos parceiros e de muita evolução pessoal. Eu sou de tecnologia, a tecnologia é uma área que o tempo todo está mudando, né? Esse ímpeto de estudar, esse ímpeto de se atualizar, né? É um ímpeto extremamente importante e o banco apoia nisso, né? Meus parceiros, meus colegas de trabalho, meus pares, me apoiam nisso, né? E eu encontrei aqui um ambiente não só de desenvolvimento, de desafio técnico, né, e de apoio para desenvolvimento técnico, mas também um lugar de desenvolvimento pessoal. Né? Foram muitas conversas francas, né, a relação que eu pude construir, as relações que eu pude construir dentro do banco, de maneiras muito sinceras e profundas, foram fundamentais para que eu também pudesse evoluir como profissional e pessoa. Né? Hoje também tive a possibilidade de ser promovido, sou muito grato e feliz por isso, porque isso se apresenta para mim como uma recompensa, né, por esse processo, e é gratificante poder fazer isso num ambiente tão acolhedor e um ambiente tão bacana como é a cultura do BV, né. É importante que essas coisas também elas funcionam para a gente como uma vontade de continuar, né, são motivadores para que a gente possa continuar sempre nessa esteira de desenvolvimento, que é muito importante, porque o caminho de desenvolvimento pessoal não tem um fim, né? Ele é um processo eterno, né? Obrigada, gente, por compartilhar com a gente, inspirar tantas pessoas candidatas. A gente parte para um segundo momento aqui do nosso bate-papo e eu vou chamar a Rafa para nos ajudar a contar um pouco mais sobre o programa de estágio em si. E para começar, Rafa, queria que você contasse como que a Matchbox garante a diversidade entre as pessoas candidatas no programa de estágio, nessa parceria com o BV. Bom, vamos lá, Dai. Eu acho que o primeiro desafio aqui, né, o primeiro ponto é sermos consultivos com o banco, né, entender ali os objetivos do banco, a cultura, o que eles têm de valores, mostrar todas as oportunidades de um programa afirmativo e conduzir, mostrar também os mecanismos que são adequados para que esse programa seja realmente inclusivo. E aí, um segundo passo, e tão importante quanto esse primeiro, é traçar as nossas estratégias de atração, para que a gente consiga alcançar essas pessoas que a gente está buscando de uma forma mais assertiva. Então, nós aqui do time Matchbox, a gente busca canais de divulgação, parcerias que promovam pautas, né, de diversidade no mercado de trabalho e que são imprescindíveis para que as pessoas se identifiquem com o propósito do programa também. E um outro pilar muito importante, já fazendo até conexão com o que a Verusca trouxe para a gente agora há pouco, é a comunicação, a identidade visual do programa, né? Tudo aquilo que a gente constrói ali, ela deve ser representativa, ela deve demonstrar a participação desse recorte que já atua dentro do Banco BV, para que mais uma vez a gente consiga gerar conexão com as pessoas que a gente está buscando, com as pessoas candidatas. E também, um ponto muito importante é no momento ali de definir o perfil das pessoas que a gente está buscando. Né? Então, a gente busca aí cada vez mais ser inclusivo nesse momento, pensando em cursos, prazo de formação, localidades o mais abrangente possíveis, para que a gente consiga aí garantir uma diversidade, uma inclusão melhor no nosso programa. Maravilha, Rafa. E pensando nas etapas, né, como um todo, como que a Matchbox auxilia aí o Banco BV a tornar essas etapas, seja a etapa inicial, a etapa de testes, as dinâmicas que estão se aproximando, ainda mais inclusivas? Bom, depois que a gente pensa em todo esse desenho, né, toda a estrutura do programa, né, é realmente chegar no momento ali da seleção, o acompanhamento, gerenciamento aí das etapas. E nesse momento, é muito importante garantir que o processo esteja de acordo com a realidade do público, né, que a gente quer atingir. Então, para isso é primordial o acompanhamento das pessoas candidatas ao longo da trajetória delas no processo. E aí, nesse sentido, nós temos uma área que a gente chama de Candidate Experience. Então, essa área é responsável pelos atendimentos a todas as pessoas candidatas, é responsável por proporcionar engajamento, empoderamento, pertencimento durante todo o processo. Então, lives, toda a comunicação que a gente troca com as pessoas candidatas, todas as orientações, nós temos esse time aí, né, que nos apoia nessas ações. E um outro ponto importante é construir realmente uma experiência que faça sentido com a cultura da empresa, que se conecte com os valores do Banco BV. Então, para isso, nós buscamos parceiros que realmente avaliam o potencial das pessoas candidatas e que garantam também acessibilidade ali nas suas plataformas.
porque o foco, né, do programa, o foco aqui é entender as potencialidades, ser assertivo na escolha das pessoas, alinhadas em termos de cultura, competências e comportamento. O foco aqui não é currículo, experiências ou cursos, né? Porque o objetivo do programa é realmente dar oportunidades, ser inclusive e atuar na formação e no desenvolvimento aí das pessoas estagiárias. E a gente estava conversando sobre as etapas, né, Rafa? Queria que você falasse um pouquinho primeiro dos pré-requisitos, para que a gente possa relembrar, né? Você falou um pouco deles, e depois que você me contasse em que momento do programa que a gente está agora e para onde as pessoas candidatas vão avançar, qual etapa que elas vão se encontrar agora. Perfeito. Bom, pessoal, então os pré-requisitos do programa, né? Esse é um programa afirmativo para pessoas que se autodeclaram como pretas ou pardas. Todos os cursos de graduação são bem-vindos, então estudantes aí dos cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura são elegíveis para esse programa. O que a gente pede é a disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano e meio. Então, por isso é que a gente tem ali também um pré-requisito de formatura a partir de dezembro de 2023, para que essa pessoa estagiária consiga, né, cumprir esse ciclo de desenvolvimento de 1 ano e meio dentro do Banco BV. E um outro ponto também muito importante aí de pré-requisitos é a disponibilidade que essa pessoa precisa ter para estagiar por 6 horas diárias. Né? O programa de estágio ele tem uma carga horária de 6 horas diárias, 30 horas semanais. São esses os pré-requisitos. E lembrando que ainda dá tempo de fazer a inscrição. Elas estão abertas até às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje, 6 de junho. Então, contem aí para os colegas, né? Vamos bombar de inscrição esse programa maravilhoso. E falando das etapas, Rafa, qual etapa que a gente está se encaminhando agora? Como que as pessoas candidatas se preparam para ela? Perfeito. Bom, nessa semana, né, a gente está concluindo, então, hoje o processo de inscrições. Temos ainda a conclusão dos testes online, que são o FIT Cultural, que vai até o dia 9, quinta-feira agora, e o Game de Competências até na próxima semana. Esses são os testes online, que são realizados ali de forma individual. De etapas futuras, nós temos a dinâmica de grupo e as entrevistas. E elas vão acontecer simultaneamente. Elas vão acontecer dos dias 27 de junho ao dia 1º de julho. E o que significa esse simultaneamente? Nós vamos realizar as dinâmicas no período da manhã e as entrevistas no mesmo dia, no período da tarde, né? Mas fiquem tranquilos que a partir da semana que vem a gente vai iniciar a convocação para essas etapas futuras e ali nos e-mails também a gente vai dar todas as orientações, né, para as pessoas candidatas se organizarem para participar. E eu queria trazer também, né, um recadinho muito importante, que o Banco BV gravou 2 podcasts e tem mais um no forninho que em breve vai ser lançado. O conteúdo está imperdível, o conteúdo está muito bom. As pessoas candidatas conseguem conferir os 2 podcasts que já foram lançados no hot site do programa, tá? Então, vão lá, confiram o podcast, o conteúdo está muito legal. E eu queria aproveitar, Daia, só para já responder uma pergunta que eu vi que a gente teve aqui, uma dúvida, né, sobre as etapas do processo, já que a gente está falando sobre elas. A gente teve uma dúvida aqui sobre as etapas serem eliminatórias, né? E aí o que eu queria trazer, contar para vocês é que todas as pessoas candidatas já passaram por uma primeira etapa, que foi a inscrição, a gente já fez análise ali das pessoas que estão dentro do perfil. Então, todo mundo que está dentro do perfil foi convidado a realizar a etapa de fit cultural. E aí, a partir dessa etapa de fit cultural, nós vamos analisar o match das pessoas em termos de cultura com o Banco BV. E daí, nós vamos seguir com as pessoas mais aderentes para a etapa de game de competências. E aí, depois da etapa do game de competências, da mesma forma, nós vamos analisar o desempenho das pessoas nessa etapa para convocar para a dinâmica de grupo. Então, assim, nós temos um funil, né, para cumprir, e aí essas próximas etapas vão começar a ser eliminatórias, sim. Beleza. A Rafa já adiantou, então, que a gente entrou nesse momento de responder as dúvidas, as questões que vocês foram trazendo no chat. E aí eu vou pedir o Kaique para mostrar para a gente a segunda pergunta, para que a gente possa aqui trocar uma ideia com as nossas pessoas convidadas. Então, a Ana Paula Conceição, ela perguntou o seguinte: pessoas mais velhas estão dentro dessa diversidade e inclusão?
Nós vemos a inclusão em relação a gênero, raça, no entanto, eu sinto falta das empresas a questão de contratar pessoas mais velhas. Vê, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Quando a gente fala de perfis de contratação, né? Por exemplo, lá atrás, quando a gente fez o programa Elas por Elas, que é voltados para mulheres, eram voltados para mulheres trans, eram voltados para mulheres com mulheres com deficiência. E quando a gente traz para essa realidade de pessoas negras, a gente está falando a mesma coisa, a gente está olhando para todas as interseccionalidades que existem dentro desse grupo, né? Então, o que isso quer dizer? A gente não tem variação de idade. Qualquer pessoa de qualquer idade pode se candidatar nos nossos processos, vai ser tão acolhida quanto. Esse programa também é para vocês. A gente está falando com pessoas com deficiência, a gente está falando com pessoas negras que sejam LGBTQIA+, a gente está falando com pessoas negras mulheres, com pessoas negras homens, com pessoas negras trans, a gente está falando com pessoas negras, independente de qual seja o adicional que venha junto com você, tá? Então, você é muito bem-vindo aqui dentro do banco. O único requisito mesmo do nosso programa você tem que ser maior de 18. Agora, idade mínima, a gente está vendo aí casos de tem pessoas com 80 anos que estão entrando na faculdade. Você é super bem-vindo aqui dentro do banco para crescer junto com a gente, para evoluir junto com a gente, porque essa interseccionalidade é muito importante, né? Então, a gente abrange todos os grupos quando a gente está falando de um processo de inclusão e de um processo de diversidade. Afinal, a gente não está trabalhando diversidade se a gente contrata só um perfil de pessoas negras, né? Porque quando a gente está falando de pessoas negras, uma pessoa não representa todas as pessoas negras, um perfil de pessoas negras não representa todo mundo, né? Dentro das pessoas negras há diversas pessoas diferentes, com criações diferentes, com vivências, com experiências de regiões diferentes, que têm necessidades diferentes, que têm culturas diferentes. Então, a gente tem que entender também que não é um mesmo perfil de pessoas negras que a gente está buscando. A gente está buscando pessoas negras, sim, mas com suas diferentes características, com suas individualidades, com o que ela está vindo de melhor para dentro de casa. E 50 mais é super bem-vinda também. Obrigada, Vê. A gente tem mais uma pergunta focada agora em tecnologia. E aí eu vou pedir o Cá para colocar aí para a gente também, mas eu já estou com ela aqui. A pessoa pergunta se tem alguma pessoa da área de tecnologia, Fê, e aí acredito que você possa responder para a gente. Como que foi a sua chegada em relação ao nível de conhecimento ao chegar no BV? Né? Você contou um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua história, mas trazer mais insumos aí para o Júnior, para que ele entenda um pouquinho como que foi isso. Quando eu vim para o BV, eu já trouxe, sim, né, algum conhecimento prévio, né, na área que eu vim atuar, né. Mas, Júnior, cheguei aqui, o desafio me cobrou muitas outras competências que eu não tinha, tá? Competências técnicas. Mas eu encontrei aqui, na verdade, várias parcerias e vários programas que a própria área de tecnologia desenvolve para que eu pudesse desenvolver outras habilidades técnicas. Eu acho que vale a gente lembrar também que a tecnologia é muito ampla, né? Então a gente tem muitas disciplinas dentro da tecnologia e muitos conhecimentos a serem desenvolvidos, a depender do perfil que cada profissional quer evoluir. Então, a gente tem a área de desenvolvimento, tem a área de dados, tem as áreas de bancos, tem as áreas de governança, agilidade, enfim. Então, são muitos skills e conhecimentos diferentes que você pode aportar para dentro da área, né? Eu acredito que quando a gente fala, né, de novo, quando a gente fala de um processo de estágio, isso não é um ponto tão importante a se pensar, mas sim pensar nas competências pessoais, soft skills aí que você pode aportar aqui para o banco na tua chegada, tá, cara? Perfeito, gente. A gente tem mais uma pergunta agora do Alexandre Santos. E aí, acredito que a V pode ajudar a gente a responder. O banco vai selecionar o candidato, a pessoa candidata que tem experiência em determinada área, ou vai selecionar o candidato e treinar na área de atuação, independentemente da experiência? Quando a gente está contratando um estagiário, a gente, sinceramente, não está olhando o background profissional que esse estagiário tem. A gente está olhando esse estagiário como uma folha em branco, porque a gente vai desenvolver essa pessoa, né? A gente está entendendo... Assim, quando vem com background, quanto mais melhor, é óbvio.
para o próprio profissional, né? Não é nem pelo banco, mas o profissional já vai vir com uma certa maturidade, já vai trazendo as suas experiências, já vai trazendo o que ele aprendeu lá fora para dentro de casa, mas aqui dentro a gente entende que a gente está contratando um estagiário, então a gente não está exigindo nenhuma competência ou nenhuma qualificação que ele já venha trazendo do mercado, né? A gente está entendendo que esse estagiário é uma folha em branco e que vai aprender aqui com a gente as competências necessárias para ele se desenvolver tanto dentro do banco quanto para o mercado, conforme a necessidade desse profissional. Né? Então, não, a gente não exige nenhuma qualificação anterior, a gente não exige nenhuma experiência anterior, a gente exige que essa profissional tenha muita vontade de aprender, e aprender mesmo, de verdade, porque aqui a gente tem muita fome de ensinar, a gente tem muita fome de ver os nossos estagiários crescendo, evoluindo, aprendendo, construindo, então o nosso único requisito, assim, sabe, que vocês tenham vontade de aprender, vocês tenham vontade de crescer, vocês tenham vontade de evoluir, porque vocês vão ter um time preparado, não só o nosso time de desenvolvimento, mas os seus gestores, as suas gestoras, os seus colaboradores em volta de você, os seus parceiros, os seus colegas de trabalho, esse time vai estar todo aqui pronto para te ajudar a evoluir dentro da área de atuação que você está, né, independente de qualquer experiência profissional que você tenha tido antes. Então, fiquem com zero receios em relação a isso, porque isso, de fato, não está sendo olhado. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final da nossa live, do nosso encontro, e a gente tem uma última pergunta, e aí vou pedir o Cá também para me ajudar com a pessoa que fez a pergunta para a gente. Bora lá. O Anderson Almeida, né, ele gostaria de saber como que vocês veem as pessoas com ansiedade, TDAH, outras questões de comportamento não aparentes em situações como não saber dizer por medo ou receio de ser julgado. Então, acredito que tanto vocês quanto do BV ou a Rafa também, se quiser trazer, pensando no contexto do próprio programa de estágio, né? Eu posso trazer um pouco aqui, gente. A gente sabe que tem, quando a gente fala de diversidade, a gente sabe que tem outras diversidades, né, neuroatípicas que a gente está trabalhando também, e a gente entende que são comportamentos que a gente tem que aprender, como as pessoas que estão vindo para cá têm que se sentir um pouco confortáveis, né, na medida do possível, para compartilhar de fato com a gente, né? Quais são os seus anseios, quais são os seus receios, onde é que a gente olha, onde é que o banco, ou a sua liderança pode ajudar a você evoluir, né, nesse quesito, porque assim, eu não tenho nenhum problema neurodiverso, mas eu também muitas vezes na minha vida tive receio de dizer não, né? Então, quando a gente tem esses receios e a gente consegue ter uma conversa transparente em quem está ajudando a gente a evoluir, eu acho que é um lado e um ponto muito positivo para a gente. A gente tem aqui alguns apoios que são muito importantes, tá? Além do time de desenvolvimento, além do time do Matchbox, além do nosso time nossos times de gestores e colaboradores, a gente tem algumas pessoas que podem ajudar os nossos colaboradores nesse sentido, que é o quê? A gente tem aqui um benefício que chama BV Acolhe. Nesse BV Acolhe, a gente tem alguns profissionais que estão prontos para ajudar os nossos colaboradores em diversas áreas, inclusive na área psicológica, né, para ajudar esses colaboradores a se desenvolverem no mercado corporativo, a se evoluírem no mercado corporativo. A gente conta também aqui com os nossos times de BPs, que são as nossas consultoras, e elas estão super prontas e preparadas para bater um papo com esses profissionais e entenderem quais são as suas limitações, entenderem onde é que a gente pode ajudar, onde estão os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, ou melhor, não são nem pontos positivos, são suas oportunidades de melhorias, né? Onde é que a gente consegue ajudar nessas oportunidades de melhorias, e a gente entende que essas questões não aparentes e que vão de comportamento vai ser mais uma troca e uma relação de confiança entre o colaborador e o gestor, para eles poderem, no dia a dia, ir construindo. Como é que a gente consegue evoluir? Como é que a gente consegue dizer não? Como é que a gente consegue dizer não com jeito BV de ser, porque tem uma diferença, né? Como é que a gente consegue dizer não com essa construção de parceria? Então, essa é uma realidade que vai ser construída no dia a dia. Quando o nosso colaborador sentir confiança no gestor, o nosso gestor vai entendendo ali a realidade desse colaborador e a gente vai construindo esse processo no individual. Eu não posso trazer aqui para o coletivo, eu não posso trazer aqui para generalizar
generalização, né? Porque as pessoas com ansiedade, as pessoas com TDAH, outras questões de comportamento, cada um tem a sua individualidade. Então, essa individualidade vai ter que ser analisada e cuidada personalizadamente com essa liderança, com esse time, com essa equipe, com as nossas redes de apoio que a gente tem internamente. Mas uma coisa é fato, a ideia aqui não é a gente julgar, tá? A ideia aqui não é a gente apontar qual o erro do outro, qual o defeito do outro, qual o problema do outro. A ideia aqui é a gente entender como a gente se enxerga, como a gente reconhece as nossas oportunidades de melhoria, como a gente consegue dizer para o outro qual é a nossa oportunidade de melhoria, onde que a gente tem que evoluir, quais são as nossas fortalezas e quais são as nossas fraquezas, para que o outro que tem um pouco mais de expertise com a gente consiga nos ajudar a alcançar o nosso melhor potencial. E aí eu acho que é uma jornada individual de todas as pessoas que vão entrar aqui dentro do banco. E para as pessoas com ansiedade, com TDAH, às vezes a gente acha que estabelecer essa relação de confiança demora um pouco mais de tempo. Mas saiba que as nossas lideranças, os nossos colaboradores, as nossas redes de apoio estão aqui para ajudar vocês a passarem por essa fase e a evoluírem, independente de qualquer seja a sua característica, independente de qualquer seja o problema que te aflige. Tá? Saiba que cada um de nós tem algum medinho ali, tem algum receio, medo de ser julgado a gente tem constantemente. Mas tente vir sem esse medo, tente vir sem esse apego, sem esse receio de que a gente está aqui para julgar você. A gente está aqui para te estender a mão e para dentro de todas as suas características a gente vai conseguir te acolher da melhor forma. Sim. Obrigada, Vê. Pode falar, desculpa, Paloma. Só complementando, eu tenho ansiedade, tá, gente? Fui diagnosticada em 2017 e a gente sabe que a ansiedade é algo que oscila, né? Só que é algo cada vez mais comum na sociedade como um todo. As pessoas são ansiosas. TDAH também é algo que não é incomum, é comum. Muitas vezes a gente não traz isso para a roda, mas acabei trazendo isso para a roda durante o meu tempo aqui no BV, porque já aconteceu de eu não estar muito bem, ou de ter uma crise de ansiedade ou algo do tipo. Só que eu sinto que é algo cada vez mais comum na sociedade como um todo, então a gente tem janelas para acabar falando disso. Eu já conversei sobre ansiedade com gestores aqui dentro do banco, ou simplesmente com pessoas que vão mais perto, porque acontece, gente, as pessoas têm ansiedade e às vezes a gente tem que olhar para a ansiedade como algo que não é algo só nosso, mas que muitas pessoas têm. Então, eu não gosto de usar muito essa palavra porque tá na moda, mas a gente tem que normalizar um pouco a ansiedade para a gente conseguir lidar melhor com ela. É uma opinião minha, mas pela minha experiência como uma pessoa ansiosa. E aqui no banco tem uma coisa que eu acho muito bacana e que ajuda bastante com a ansiedade. A gente tem vários benefícios e entre eles a gente tem meditação. Então a gente tem turmas online de meditação diárias. A gente consegue se inscrever, entrar. Então, durante um determinado tempo, se eu não me engano, é 10 ou 15 minutos, você fica só ali meditando, com a pessoa te acompanhando, e isso ajuda bastante até para você se autoconhecer e conseguir lidar com tudo isso. Mas não acho que a ansiedade e a déficit de atenção, ela impacte a ponto de você não conseguir se desenvolver aqui dentro. É muito você ir se autoconhecendo e também, de certa forma, compartilhar, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E isso é um fato. Gente, queria agradecer por tudo que vocês foram trazendo de insights, tudo que vocês puderam compartilhar com as pessoas candidatas. Muito importante toda essa jornada de diversidade, equidade e inclusão dentro do Banco BV. Essa live super representativa também, a gente precisa falar de representatividade, estar aqui entre pessoas pretas e pardas é super importante. E é importante também para que as pessoas que estejam no programa, no processo seletivo, elas se veem representadas e elas queiram abraçar a cultura do BV e levar o que elas têm de melhor também. E se desenvolver, né? Que é sempre essa troca, né? Uma troca de ensino-aprendizagem, de desenvolvimento profissional.
Então, eu só posso agradecer vocês por tudo que vocês foram trazendo até agora, a nossa finalização. A gente tem esse momento para que vocês possam deixar uma mensagem final para as pessoas candidatas. Então, vou começar com a Verusca. Pode deixar aí uma mensagem para as pessoas. E é isso. Que responsa. Bom, pessoal, a minha mensagem é mercado financeiro também é lugar de pessoas negras, tá? Tenham isso em mente, acreditem muito nisso. Durante muito tempo foi dito que não, né? Que o mercado financeiro seguia um estereótipo, seguia um público, seguia um perfil, mas a gente está aqui para mostrar para vocês que não, que mercado financeiro é lugar de todas as pessoas, incluindo a gente. Então venham com muita vontade de fazer a diferença, muita vontade de crescer profissionalmente, muito abertos aos feedbacks, às conversas francas, aos bate-papos que vocês vão ter, aos aprendizados que vocês vão ter com todas as pessoas que vocês vão passar e cruzar ao longo dessa jornada aqui, desse processo seletivo. O processo seletivo está aqui para ser muito enriquecedor, então aproveitem também esse momento, aproveitem para questionar, tirar as dúvidas em relação ao processo, a como vocês se portam, a cultura do banco, o que podem levar vocês para frente. E acreditem muito no potencial de vocês, acreditem que vocês podem alcançar. Eu acho que vocês estarem aqui já é um privilégio que muitas pessoas pretas e pardas, infelizmente, não conseguem alcançar. Então, a gente já está um passo à frente e acreditem que vocês possam fazer a diferença. Vocês podem fazer a diferença aqui dentro do banco, vocês podem fazer a diferença na vida de vocês, na comunidade de vocês. Então, só acreditem que vocês têm um potencial absurdo para estar aqui. Conecte as raízes de vocês com as raízes do banco, com as raízes das pessoas que estão aqui querendo fazer a evolução profissional e o crescimento profissional de vocês acontecerem. Então, contem com a gente nessa jornada e quando vocês entrarem aqui no Banco BV, quando vocês receberem a notícia de que vocês foram aprovados, venham sem medo, venham com coragem para conquistar o seu espaço, com coragem para dar a sua opinião, com coragem para ser quem vocês são, na perfeição que vocês são, com as individualidades que vocês possuem, e venham ensinar a gente a evoluir, ser cada vez melhor, porque a gente conta muito com isso. Obrigada, Vê. Queria chamar o Fer também para deixar uma mensagem. Poxa vida, muito legal a mensagem da Vê, e aí eu vou parafrasear ela e dizer que pessoas pretas e pardas também são pessoas de sucesso, gente. Venham aqui encontrar, né, e fazer mais histórias de pessoas pretas e pardas de sucesso. Venham encontrar aqui pessoas aqui evoluindo na carreira, venham evoluir, construir a carreira de vocês, né, e deixar aqui esse legado para qualquer pessoa que olhe e tenha vocês como referência também na evolução que vocês estão tendo tanto como pessoa e como profissional, que sem dúvidas o banco vai apoiar muito vocês nesse processo. Então, eu queria deixar esse recadinho. Quero muito encontrar mais de nós, né, nos corredores do banco. E sejam bem-vindos, aproveitem o processo e boa sorte, gente. Para finalizar, a Paloma e depois a Rafa. A Vê e o Fê falaram bastante do que eu estava pensando em trazer aqui, então a minha mensagem é para você que já se inscreveu, confie em você, se prepare para as próximas etapas e vem para cá. E quem não se inscreveu, não sei o que está esperando ainda, vem logo, se inscreve. Hoje até às 23h59, né, Rafa? Então vem para cá, se inscreve e vem fazer parte disso com a gente e também, de certa forma, impactar e fazer as coisas mudarem sempre, tá bom, gente? Que responsa, hein? Que responsa fechar esse momento aí. Eu acho que o time BV trouxe os pontos mais importantes e eu queria realmente aqui desejar muito boa sorte, sucesso na trajetória de cada um de vocês, deixar aqui, né, um recadinho para que vocês façam todas as etapas, né, participem desse momento com bastante carinho, né, foi um momento, um projeto, um processo que foi construído a 4 mãos para que ele também consiga contribuir para a trajetória profissional de cada um de vocês. Então, além de tudo isso, né, que o banco oferece aí para a trajetória de cada um, participem desse programa, desse processo com muito carinho. Se tiverem dúvidas, qualquer dificuldade, nosso time, né, enquanto parceiros aí do time BV, está à disposição para atendê-los, para apoiá-los. E no mais, só desejar aí sucesso, muito boa sorte.
espero ansiosamente aí pelas próximas etapas e poder ver o rostinho de cada um. Pessoal, para quem ficou nos assistindo até agora, muito obrigada pela companhia. Espero que esse momento tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Todo mundo aqui já deu a letra, vocês têm até 11h59 para se inscrever. Quem já está inscrito no processo, muito boa sorte. E é isso, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem pro Boa bebê, hein? Noite.